introdução à filosofia, vamos conversar um pouco sobre o capítulo 1 da obra O Mundo de Sofia. Título do capítulo: O Jardim do Éden. No fim das contas, algo teria que ter surgido a partir do nada. Sophia Amundsen voltava da escola para casa. O primeiro trecho do caminho ela fez com Jordan. Elas conversavam sobre robôs. Jordan dizia que o cérebro humano era como um computador sofisticado. Sophia não sabia de certo se concordava. Um homem não deveria ser mais que uma máquina? Aqui nós já vamos ter uma primeira provocação, que é de fato o que é o homem e o comparativo entre a máquina e o cérebro. Aqui nós poderíamos também levantar algumas questões éticas. Cada uma tomou seu próprio rumo ao passarem pelo supermercado. Sophia morava no final da vila e tinha que andar quase o dobro de Jordan para chegar em casa. Era como se fosse o fim do mundo, porque atrás de seu jardim não havia nenhuma outra casa, só o começo da floresta. Ela dobrou a rua Clover, que no fim fazia uma curva fechada, apelidada Curva do Capitão. Somente aos sábados e domingos era comum ver gente por ali. Era um dia de início de maio. Em alguns dos jardins, os lírios amarelos já floresciam sobre as árvores de frutas. As bétulas haviam ganhado uma camada esverdeada de folhas. Não era curioso como tudo começava a despertar e crescer naquela época do ano? Como era possível que quilos e quilos de uma camada verde pudessem brotar de uma terra erma assim que o clima ficava mais quente e os últimos traços de neve desapareciam? Aqui nós já vemos, num primeiro momento, uma percepção muito parecida com a dos pré-socráticos. Essa observação da natureza e esse fluir de transformações. Sophia espiou a caixa do correio e abriu a porta do jardim. Em geral, havia um monte de folhetos publicitários, além de envelopes grandes destinados à sua mãe. Ela costumava deixar uma pilha deles na mesa da cozinha antes de subir para o quarto e começar a fazer a lição de casa. Para seu pai, chegava apenas algumas correspondências do banco de vez em quando. Mas também ele não era um pai qualquer. O pai de Sophia era capitão de um enorme petroleiro e ficava afastado a maior parte do ano. Quando estava em casa, algumas semanas alternadas, calçava pantufas e se dedicava a alegrar a vida de Sophia e de sua mãe. Mas quando partia para alto mar, sua ausência era muito sentida. Hoje havia apenas uma cartinha na caixa do correio e era destinada a Sophia. Sophia Amundsen. Estava escrito no pequeno envelope. Rua Clover, número 3. Era tudo. Não havia remetente, nem mesmo selo. Assim que fechou a porta atrás de si, ela abriu o envelope. A única coisa que encontrou foi uma pequena folha, não maior que o envelope que continha. Na folha estava escrito: quem é você? Nada além disso. A mensagem não tinha saudação, nem assinatura, somente aquelas 3 palavras escritas à mão, seguidas de um grande ponto de interrogação. Ela tornou a olhar o envelope. Sim, a carta era mesmo para ela. Mas quem a havia colocado na caixa do correio? Sophia apressou o passo, entrou na casa pintada de vermelho e trancou a porta. Como de costume, Sherikan, o gato, disparou do meio dos arbustos, pulou os degraus da entrada e conseguiu se enfiar pela porta antes que ela se fechasse. Rum, rum, rum.
ronronou ele. Quando a mãe de Sofia se irritava por algum motivo, chamava o lugar onde vivia de menagerie, uma espécie de mini zoológico particular, muito apropriado. Sofia era muito feliz com sua coleção de animais. Primeiro ganhou um aquário de peixinhos ornamentais. Guldop, Rodette, Serpeter. Depois vieram os periquitos, Smith e Smuley. A tartaruga, Govinda e, por fim, Sheika, um gato malhado. Ela ganhava todos aqueles bichos como uma espécie de compensação pelo fato de sua mãe sempre chegar tarde do trabalho e o pai ficar viajando tanto pelo mundo. Sofia se livrou da mochila e encheu uma tigela com ração para Sheika. Em seguida, sentou-se no banquinho da cozinha, segurando a misteriosa carta. Quem é você? Óbvio que ela sabia. Ela era Sofia Amundsen, claro. Mas quem era essa pessoa? Isso ela não havia descoberto direito ainda. E se por acaso ela tivesse outro nome? Anne Knudsen, por exemplo. Ela seria outra pessoa, então? De repente, ela lembrou que o pai primeiro quis que ela se chamasse Sinov. Sofia tentou se imaginar cumprimentando outras pessoas, estendendo a mão e se apresentando como Sinov Amundsen. Mas não combinava. Seria sempre outra garota, completamente diferente, se apresentando. Então ela se levantou do banquinho e foi até o banheiro, levando na mão a carta misteriosa. Deteve-se diante do espelho e se olhou fixamente nos olhos. Eu sou Sofia Amundsen, disse ela. A garota do espelho não esboçou a menor reação. Não importava o que Sofia fizesse, ela fazia sempre o mesmo. Sofia fez um movimento rápido, mas a outra garota era tão rápida quanto ela. Quem é você? Perguntou Sofia. Não obteve resposta, mas num breve instante se pegou em dúvida sobre quem teria feito a pergunta, se ela ou o reflexo. Então, encostou o dedo indicador no espelho e disse: você sou eu. Como continuava sem resposta, inverteu a frase e disse: eu sou você. Sofia Amundsen nunca estava totalmente satisfeita com a sua aparência. Dizia com frequência que tinha lindos olhos amendoados, mas ela estava certa de que isso era porque tinha um nariz muito pequeno ou a boca demasiadamente grande. Além disso, as orelhas eram muito próximas dos olhos. E o pior de tudo eram os cabelos lisos demais, impossível arrumá-los. O pai costumava acariciá-los e chamava de garota de cabelo de linho, como na melodia de Claude Debussy. Ele só dizia isso porque não estava condenado a ter por toda a vida cabelos pretos bem lisos. Nos cabelos de Sofia não adiantava passar spray nem gel. Às vezes ela achava sua aparência tão estranha que julgava ter nascido deformada. A mãe mencionava que tivera um parto difícil. Mas era o parto que determinava a aparência de uma pessoa? Não era estranho que Sofia não soubesse quem realmente ela era? Não era também esquisito o fato de ela não conseguir determinar sua própria aparência? Isso lhe havia sido imposto, sem escolha. Talvez ela pudesse escolher seus amigos, mas não seu próprio ser. Ela nem mesmo escolhera ter nascido humana. O que é um homem? Sofia ergueu os olhos e viu novamente a garota do espelho. Acho que vou subir para fazer a lição de ciências, disse ela. Como que para se desculpar por deixá-la ali, e no instante seguinte já estava no corredor. Não, acho que vou dar uma olhada no jardim, pensou.
Rum, rum, rum. Sofia afastou o gato para fora e fechou a porta atrás de si. Foi quando, parada na estrada de casa, com a misteriosa carta na mão, teve uma sensação estranha. Era como se ela fosse uma boneca que, de repente, por meio de um passe de mágica, despertasse para a vida. Não era estranho passar a fazer parte do mundo agora como personagem de uma aventura tão maravilhosa? Sherikan saltitou pelo caminho e se enfiou entre os densos arbustos de groselhas. Um gato muito vivo, aquele, com uma energia vibrante que fluía dos bigodes brancos até a ponta da cauda, passando pelo corpo esguio. Ele também estava ali no jardim, mas não tinha nenhuma consciência disso, diferentemente de Sofia. Depois de pensar que estava ali, também ocorreu a Sofia que um dia não estaria mais. Estou no mundo agora, pensou, mas um dia terei partido. Existiria vida após a morte? O gato também não tinha a menor ideia de como responder essa pergunta. Não fazia muito tempo que a avó paterna de Sofia morrera. Durante 6 meses, quase diariamente, ela se pegava sentindo saudade da avó. Não era injusto que a vida terminasse assim? Parada, na trilha de pedriscos, em meio ao jardim, ela se pôs a pensar desconfiada. Tentou se concentrar no fato de existir agora, esquecendo que um dia deixaria de estar ali. Mas isso era de tudo impossível. Assim que pensava na sua existência, automaticamente imaginava que sua vida teria um fim. Ao mesmo tempo, lhe ocorria o contrário. Primeiro, ela teve uma forte sensação de que um dia deixaria de existir e logo percebeu quão infinitamente maravilhosa é a vida. Eram duas faces de uma mesma moeda, que ela não parava de virar. Quanto maior e mais brilhante era um lado, maior e mais brilhante também era o outro. Vida e morte eram os dois lados da mesma coisa. Não é possível imaginar que existimos sem imaginar que um dia vamos morrer, pensou ela. Da mesma forma, é impossível imaginar que morremos sem ao mesmo tempo pensar no quão fantástica e única é a vida. Sofia lembrou que a avó dissera algo parecido quando soube que estava doente. Agora sim, compreendo como a vida é rica, ela disse. Não era triste que as pessoas tivessem primeiro que ficar doentes para depois perceber como a vida é bela? Ou então que tivessem que encontrar uma carta misteriosa na caixa do correio? Talvez ela só devesse ir até lá, de novo, conferir se não havia outras cartas. Sofia correu até a caixa do correio e levantou a tampa verde. Ela tremeu da cabeça aos pés ao ver um outro envelope, idêntico ao anterior. Será que verificava direito que a caixa estava vazia quando retirou o primeiro envelope? Nesse envelope também estava escrito o seu nome. Ela rasgou e tirou dali um bilhete branco, igualzinho ao primeiro. De onde vem o mundo? Perguntava o bilhete. Não faço a menor ideia, pensou Sofia. Ninguém faz, não é? E ainda assim Sofia achou que a pergunta era importante. Pela primeira vez, ela achou que não era possível estar neste mundo sem perguntar de onde ele vira ou de onde ele teria vindo. As cartas misteriosas a deixavam de um jeito que ela resolveu ir para o seu esconderijo, um lugar super secreto, para onde ia quando estava bem brava, cansada ou feliz. Hoje estava apenas confusa. A Casa Vermelha ficava no meio de um grande jardim. Havia canteiros de flores, arbustos de bagas, diferentes árvores frutíferas, um vasto gramado com um balanço e um pequeno gazebo que seu avô construíra para sua avó depois de ela perder um bebê de apenas algumas semanas de vida. A pobre criança se chamava Marie. Numa lápide estava escrito:
Pequena Marie, que veio até nós, deixou sua lembrança e logo partiu. Num canto do jardim, atrás dos arbustos e framboesas, havia uma folhagem densa, onde não cresciam frutos nem floresta. Na verdade, era uma velha sebe que demarcava a fronteira do jardim com a floresta. Mas como ninguém se preocupava em podá-la, nos últimos 20 anos ela crescera e se transformou num matagal indevasável. A avó de Sofia costumava dizer que a sebe tornava mais difícil a vida das raposas, que durante a guerra costumavam caçar galinhas que ficavam rondando livremente pelo jardim. Para os demais, a velha sebe era inútil, quanto o viveiro de coelhos que havia na frente do jardim, porém não para Sofia, mas ela apenas porque ninguém conhecia o segredo que ela guardava. Sofia já nem tinha na memória o dia em que descobriu uma passagem estreita no meio da sebe. Ela se arrastava por entre os galhos e folhas e ia dar numa clareira no meio dos arbustos. Era uma pequena cabana e ela podia ter certeza que ninguém a encontraria ali. Levando a mão aos 2 envelopes, Sofia correu pelo jardim e pôs-se de 4 e se esgueirou pela vão da sebe. Era uma clareira tão grande que ela quase podia ficar em pé ali dentro, mas ela preferia sentar-se sob as raízes bem grossas no chão. Dali podia observar o que se passava lá fora, através das frestas entre as folhas e os galhos. Embora nenhuma dessas frestas fosse maior do que uma moeda de 5 coroas, Sofia tinha uma visão privilegiada do jardim. Quando era pequena, ela gostava de ficar lá observando o movimento do pai e da mãe à sua procura entre as árvores. Sofia sempre achou que o jardim era o mundo inteiro para ela. Toda vez que via falar do jardim do Éden, mencionado no mito da criação, ela se lembrava de estar sentada no seu esconderijo observando seu próprio paraíso. De onde vem o mundo? Como ela poderia saber? Sofia tinha ciência de que a Terra era apenas um pequeno planeta no universo. Mas de onde tinha vindo o próprio universo? Podia-se, é claro, pensar que o universo era algo que sempre existira. Portanto, não seria necessário achar uma resposta para aquela questão. Mas esse algo poderia ter sempre existido? Dentro dela, crescia uma rejeição a essa ideia, pois o universo tinha, de algum modo, ter que ter surgido a partir de alguma coisa. Mas, se o universo subitamente tivesse surgido a partir de outra coisa, também teria que ter surgido de mais outra coisa. Intermédios de Sofia. Foi mais fácil assim. Beijos, beijos, beijos. Sofia correu de volta para casa e entrou sozinha. Ela sentia uma tempestade dentro dela. Quem era aquela tal de Hilde que completaria 15 anos no mesmo dia que ela? Continuamos no próximo.